Olá a todos, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast da CDL Jovem Caxias. Eu sou o Matheus, coordenador do Departamento de Comunicação da CDL Jovem, e hoje estarei aqui com vocês na apresentação do primeiro episódio do podcast da terceira temporada. Estou muito bem acompanhado aqui junto comigo a Beatriz, que também faz parte do Departamento de Comunicação, e vocês estarão vendo ela também aqui nos próximos episódios dessa temporada. Bea, seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Matheus, tudo certo? Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a nossa terceira temporada do podcast conta com algumas novidades. A primeira é a mudança do nome. Antes era Toque Jovemcast e agora passa a se chamar Chima Jovemcast, fazendo do nosso bate-papo um momento mais descontraído, assim como nas rodas de chimarrão tradicionais aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. A segunda novidade é que os temas dos episódios vão seguir uma trilha empreendedora para a gente entender ali o caminho que o empreendedor faz até o sucesso. Muito bem, maravilha, Bia. O que não vai ser novidade nessa temporada é quem mais uma vez nos acompanha como patrocinadora principal e única, exclusiva do CDL Jovem, Sicredi Pioneira, né, que teve início aí como primeira cooperativa de crédito da América Latina. Então, muito obrigado aos nossos parceiros Sicredi Pioneira por estarem conosco mais uma vez. Perfeito. Dito isso, então, sem mais delongas, eu vou apresentar o tema do nosso primeiro episódio da terceira temporada. Histórias de superação. Histórias de quem começou do zero e superou adversidades da vida empreendedora. Isso mesmo, Bia. E hoje, então, quem vai estar conosco nessa conversa, a gente tem a honra de apresentar para vocês o nosso primeiro convidado, Mauro Andreassa. Mauro é nascido em Caxias do Sul, casado há 26 anos e pai de gêmeos de 20 anos. Em 1996, foi convidado a integrar como sócio o Grupo Andreassa, juntamente com seus irmãos Jaime, Vitor e Marcos. Hoje, além do cargo de diretor financeiro do grupo, ele preside a CDL Caxias do Sul, nossa entidade, onde é voluntário há mais de 15 anos. Então, seja muito bem-vindo, Mauro Andreassa. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Bea? Então, é com um grande prazer que estou aqui nessa jornada hoje para fazer um bate-papo com vocês e tomar um bom chimarrão. Perfeito. Muito obrigado, então, Mauro. Então, nós vamos iniciar o nosso bate-papo, vamos fazer algumas perguntas aqui para o Mauro e a gente vai descontraindo, tomando um chimarrão. Então, a gente inicia com a primeira pergunta, Bea. Vamos lá? Isso aí. Mauro, me conta um pouquinho. Quem que é o Mauro fora do mundo dos negócios? Fora ali do Grupo Andreassa, com a família, os amigos? O Mauro é uma pessoa muito brincalhona, muito amiga, muito paizão, sou bem caseiro, gosto de cozinhar, né? Sou gourmet nas horas de folga, quando a gente não tem o que fazer, a gente arruma algo, né? Sempre aglutinando pessoas, amigos, na família, agora um pouco menos porque com a perda da nossa mãe, mas enfim, o Mauro é este. Quando é hora de trabalhar, trabalhamos, quando tem que ser sério, a gente é sério. E quando a gente tem que brincar, a gente brinca, não importando a idade. Perfeito. O que mais, Matheus? Bom, Mauro, então a gente teve o prazer, né, de contar com você como nosso colega no treinamento de comunicação e oratória, né, ainda nesse ano de 2025. E nessa oportunidade você citou uma história muito bacana, muito interessante do início da sua vida profissional, que foi lá aos 12 anos, né? Acredito que naquela época o pessoal iniciava mais cedo. E você poderia compartilhar aqui um pouquinho com a gente, com quem está nos assistindo, como começou sua trajetória e quais foram os principais momentos assim da sua vida profissional e pessoal também até assumir como sócio do Grupo Andreassa. Matheus, na realidade, os 12 foi com a CLT, mas isso começou muito antes. Nós, com 8 anos, nós já trabalhávamos lá com o pai e com a mãe, levando produtos agrícolas, leite para os bairros. E teve um episódio que nós tínhamos uma viagem para ir e nós não tínhamos dinheiro, mas a mãe disse, nós não temos dinheiro, mas nós temos uma solução. E ela nos apresentou um canteiro de salada e disse, se vocês venderem isso aqui, é de vocês. Nós vendemos aquele canteiro e no outro dia compramos o canteiro da tia e aí começou o nosso negócio. Fomos passear eu e o meu irmão Jaime, porque como não tinha dinheiro, nós arrumamos o dinheiro. Ela nos ensinou a pescar, como se diz, né? E aí com 12 anos, sim, eu já estudava
estudava de manhã e trabalhava à tarde. Comecei numa marcenaria, muito jovem, era perto de casa, tocava a sirene e eu saía correndo, porque eu não queria ir trabalhar. Mas a mãe disse, tu tem que trabalhar. E isso foi muito importante, lembrado até hoje pelos meus irmãos, que a gente, começando cedo e com a força da família, a bagagem que os pais nos deixaram, o trabalho e o guardar dinheiro para o futuro, isso é muito importante. E aí sim, depois fui para a metalúrgica, fui para a rodoviária, fui para Randon, depois saí, nessa época eu já estudava à noite, óbvio, e passei na UX, fiz administração, e aí complicava, porque a Randon era lá no meio do mato, onde é hoje, no Santo Etienne, era um descampado lá. Tínhamos a empresa nova, que ela estava aqui na Mateus Janela e ela tinha se mudado para lá. E ficava longe para mim ir até em casa, trocar de roupa, ir para a faculdade. E aí alguém, do nada, parece uma coisa iluminada, surgiu alguém me convidando para ir trabalhar com ele, numa outra empresa, ganhando 1000 vezes mais. Não que a Randon pagasse mal, não que a minha profissão pagasse mal, mas eu consegui superar isso. Aí fiquei 6 anos nessa empresa e logo, depois de 6 anos, nós montamos com meus irmãos, o Vitor e o Jaime, nós montamos uma metalúrgica nossa. E aí eu administrei ela por 10 anos. Eles eram sócios do mercado, cuidavam do mercado e eu tocava a parte metalúrgica. Depois, com a crise de 96, que foi muito forte no ramo metalúrgico, a gente achou por bem, para não quebrar, nós ia fecharmos. E aí fui convidado para ser sócio do Supermercados Andreaça, Irmãos Andreaça, o Grupo Andreaça, enfim, né? E isso, nesse tempo, daí nós tínhamos 3 razões sociais. E aí nós fundamos, compramos a terceira, onde eu passei a ser sócio. Maravilha, muito legal, Mauro. Inclusive, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais do Grupo Andreaça na nossa conversa, mas para iniciar aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história inicial aí na vida do Mauro. Próxima pergunta, Bea. Isso aí. Que família, hein, Mauro? E a dona Terezinha, grande mãe, grande mulher e grande empresária, né? Ela que iniciou ali todo o Grupo Andreaça lá no comecinho. Conta um pouquinho pra mim, então, como é que foi esse início no Grupo Andreaça? Teve insegurança? Teve alguma coisa que te fez pensar ou já foi uma coisa natural? Eu lembro que nessa época eu já namorava a minha esposa, eu fui o último a sair de casa, então, vamos dizer assim, eu tive a honra de viver muito tempo com meus pais. Não sei por que eu fiquei esse tempo todo. Namorei por 10 anos e naquela época, quando foi dia 16 de março de 96, eu lembro a data. Minha esposa trabalhava na Sareta e eu convidei ela para vir almoçar no Roda Viva, onde estamos aqui hoje. Que legal. Não existe mais, mas tem o prédio agora. E eu levei o contrato social para ela e disse, a partir de hoje a nossa vida vai mudar. Mudar por quê? Porque a metalurgia tem um horário de trabalho. E o comércio tinha totalmente diferente o horário e eu tive que me acostumar. Este foi um mote muito, muito difícil para mim me acostumar com o horário. Porque trabalhava os sábados, trabalhava até 8, 10 da noite. E isso para nós era normal. E aí eu convidei ela para almoçar comigo e disse, nossa vida vai mudar. E nós éramos ainda namorados. E daí para diante os desafios foram grandes. Durante 6 anos eu tive que aprender a trabalhar no comércio. Eu vim da metalurgia, então são coisas diferentes, são jeitos e tratos diferentes com o público. E depois desses 6 anos, aí sim, aí eu comecei a me especializar, porque o governo muda as leis, muda as formas de se trabalhar, e a gente teve que partir para a automação dentro do supermercado. E o Jaime, o Marcos e o Vitor dizem, olha, você é o cara escolhido. Eu acho que tu tem o perfil. Que desafio, né? Acho que tu tem o perfil e vamos lá. E eu disse, bom, é um desafio, eu tenho que ir. E assim foi, né? Estamos aí até hoje. Muito bom. Que legal. Show de bola. E hoje a gente fala assim, né? Você comentou de 6 anos aí até se acostumar com essa rotina. E hoje a gente tem uma geração muito imediatista, né? O pessoal quer as coisas rápidas, de maneira rápida, o quanto antes entregar. E hoje o pessoal quer viver 6 anos em um. Então é um pouquinho mais complicado, então, que a gente pode aqui falar pro pessoal, né? Ter um pouquinho de paciência, né? Nessas construções que elas levam um tempo.
E o trabalho também compensa, né, seu Mauro? Dá trabalho, mas tem resultado. Quando você faz o que você gosta, e às vezes as pessoas são muito imediatistas, né, mas como você falou, elas querem iniciar e já ter um bom salário, ter um bom cargo, e isso tu tem que plantar, esperar crescer para depois colher. O que falta hoje realmente é isso, as pessoas não têm paciência de ter o tempo de amadurecimento. Eles até plantam e crescem, mas na hora que tem que amadurecer, eles se perdem. Isso eu noto muito na nossa geração mais jovem, esse momento. Nos meus filhos, a gente tentou, e eu acho que está dando certo, com meus irmãos também, os nossos filhos e sobrinhos, que essa percepção eles têm que ter, né? Eles têm que saber que tem que passar por isso. É como o ferro tem que passar pelo fogo para se transformar. Eu acho que dentro do ramo, dentro das profissões, existe isso. Por isso que existe um estudo, existe a faculdade, existe os cursos, né? Com certeza. E hoje, para quem não sabe, também temos o prazer de contar com os 2 filhos do Mauro, o Luigi e o Pietro, na nossa entidade jovem, né? Na CDL Jovem Caxias. Eles iniciaram conosco esse ano, estão aí com uma participação muito ativa, o pessoal tem gostado muito da participação deles também. Então fica aqui os parabéns já pela criação dos 2 guris aí, que homens, né, já, enfim, que aí vão com certeza ter um futuro aí brilhante. Bom, você comentou, Mauro, na sua fala anterior sobre desafios, né, que você teve esse grande desafio imposto pelos seus irmãos na questão da automação, né, dos mercados também. Foi esse o maior desafio da sua trajetória ou foi esse o seu maior desafio dentro do grupo? Teve algum outro grande desafio que marcou assim a tua vida pessoal ou profissional? Eu acredito que esse foi o desafio profissional, mas eu acho que o maior desafio, eu até me emociono porque em 2012, quando nós compramos a rede MEC de Caxias, compramos 5 lojas, era setembro ali, deu um tempo e eu fiz um check-up. E aí a saúde apontou que não estava legal. E eu fiz os exames e tal, e apareceu um câncer. Do nada, assim, eu nunca tive problemas e apareceu. E a partir daí, eu passei a ser outro Mauro. Outra pessoa. Não mais ruim ou pior ou melhor. Eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Que a gente pode... Desculpa. A gente pode até... ter dinheiro, ter tempo, mas se você não tiver saúde, de nada adianta. Aí fiz a cirurgia, e antes de ir para a cirurgia, meus meninos tinham 7 aninhos para 8, acho que 7 para 8 anos, talvez 9, não é, mas eram bem pequenos. E eu disse para eles, vocês cuidem da mãe que o pai vai ter que sair, talvez se ausente um tempo. E o meu sobrinho, que hoje é Matheus também, né, Matheus, eu passei todos os dados para ele, isso aqui funciona assim, a minha administração, a minha parte que eu faço é assim. Se eu for e voltar, tudo certo. Se não, você sabe como fazer. E fui. E deu tudo certo. Só que o câncer tem um mote que... O mote não, ele tem um detalhe que 5 anos você tem que cuidar dele. Você tem que esperar 5 anos... Esperar não. Passar 5 anos para ver como ele se comporta. Como não teve metástase... Obviamente é muito mais fácil. Muito mais fácil, não. É menos doloroso. Menos difícil. Mas o psicológico funciona. E aí, quando eu voltei diferente. Eu comecei a olhar o tempo diferente. Algumas coisas eu não fazia mais, algumas coisas eu era mais intenso, eu era muito, muito áspero às vezes, e eu comecei a ser mais amável, comecei a falar diferente. Aí eu acho que foi por esta época aí que comecei cheguei no CDL, né? Acho que por essa época aí, acredito que sim, 15 anos é por aí, 12 aqui. Foi 2010, mais, né, por ali? De 10 para 15 anos. Então, este fato foi muito pior que todos os outros. Superar isto não tem explicação para quem adoece, não importa qual doença seja. Mas eu digo, viva um dia de cada vez. As pessoas vivem o futuro, amanhã eu faço, amanhã eu vou fazer, faça hoje. O que você tiver que fazer, faça hoje. Estude hoje, se forme hoje, porque amanhã a Deus pertence. Então, acho que esse foi um grande desafio meu da minha vida.
É muito emocionante, né, Bia? Sim, a importância também da gente cuidar de si próprio, né, seu Mauro? Se a gente não tá bem, os nossos negócios não vão bem, a gente não consegue deixar a equipe bem. Então é importante colocar realmente a saúde e o nosso bem-estar em primeiro lugar, que aí o resto flui, né? Com muito trabalho, mas flui. Então é isso aí. Então, gente, já fica aqui o primeiro recado aí para vocês, né, para entenderem também da questão que a gente reclama muitas vezes, né, sobre alguns empecilhos, alguns probleminhas que vão surgindo na nossa vida empreendedora também, mas que às vezes a gente não sabe que a gente pode enfrentar outras batalhas aí da vida durante a nossa jornada. Isso aí. Certo? Com muitos desafios vem superações também, né? O senhor contou de alguns desafios aí na sua infância, com a saúde, com os negócios, né? E superar esses desafios trazem com certeza alguns ensinamentos. O que o senhor pode dizer para nós que aconteceu com a tua liderança depois da superação desses desafios? Tem alguma lição que o senhor tirou disso? Essa superação minha, ela me mostrou que precisamos delegar, precisamos ter um backup nosso. Se acontecer alguma coisa, quem faz por mim? Porque a pessoa nasce e morre, vive e morre. A morte, todo mundo faz o break, né? Dá uma pausa, fazem todo o cerimonial e depois ela não fica esquecida. Mas tem que ter alguém que faça por ela. Não tem uma chave que você vire e o backup funciona. Não tem um gerador que fica gerando energia ou que dão ideias. Então é muito importante dentro das nossas empresas e dentro das empresas das pessoas que se tenha um backup que mais de uma pessoa saiba o que você faça, que possa superar, que possa fazer a tua parte no momento de ausência, pode ser numa viagem, pode ser numa doença, pode ser... E a doença ela pode ir e voltar, como pode não voltar, e ela pode deixar impossibilitada de continuar. Então é sempre importante ter o backup, e isso leva tempo, no mínimo de 2 a 5 anos para ter algo de confiança, como diz assim, de expressão que possa realmente fazer a nossa parte. Isso é verdade. E a gente falou, também foi tema agora de um curso nosso na CDL Jovem, né? Como a gente tem que organizar a nossa agenda e fazer aquilo que só a gente sabe fazer. E o restante a gente conseguir delegar. E que difícil que é isso, né? Pra gente que é líder, que tá empresário e que tem uma equipe para cuidar, como é difícil deixar que as pessoas façam, né, Matheus? É um desafio que a gente vê comum em muitos empresários. Mas é muito importante, como o Mauro citou, né? A gente sofre um pouquinho, a gente reluta um pouquinho em passar, em delegar algumas atividades, né? Mas é importante aí para a saúde da empresa, para a saúde nossa, para a saúde da nossa família e de todo o nosso ciclo que está ao redor aí das nossas empresas, né? Das nossas vidas. Bom, então a gente faz aqui uma pausa, enquanto o Mauro aqui se hidrata um pouquinho. Vamos falar um pouco do Grupo Andreassa, né? Conforme prometido e como comentamos. Então, o Grupo Andreassa aí com uma longa história, né? Quantos anos, Mauro, de grupo? 54 anos. 54 anos de Grupo Andreassa. Então, um grupo muito conhecido aqui na cidade. Então, hoje vocês estão conhecendo a história de né, dos sócios do grupo. Então, o Grupo Andreassa, a gente fala grupo porque hoje, então, temos os supermercados Andreassa, Super Vantajão, e o Vantajão Atacado, é isso, Mauro? Sim. Maravilha. E hoje contam com mais de 4.000 funcionários, 49 lojas, sendo que 34 delas são em Caxias do Sul e as demais já estão espalhadas pelo Rio Grande do Sul, em outras cidades, né? E tá crescendo, né, Mauro? Sim. Só a correção, já estamos na 50. São Leopoldo, né, é a próxima. Temos agora... São Marcos, que vai inaugurar talvez em agosto, no fim de agosto, e São Leopoldo, acreditamos que fim de novembro, início de dezembro, estará abrindo as portas também, né? Ótimo, né? Importante para vocês verem como o grupo segue se desenvolvendo, né? Não está parando no tempo. E como é que você enxerga, assim, Mauro, falando, né, dessas evoluções, dessas novas lojas, como o grande desafio que está por vir para o Grupo Andreassa, mas principalmente para o Mauro, né, dentro do grupo, dentro dessa estrutura toda que é o grupo? A gente sabe que estamos na era da IA, essa inteligência artificial, e isso vai ser uma grande virada no mundo. A gente parece que fica tão distante quando surge uma novidade, como veio o metaverso, que não vingou, e
por erros de projeto. E agora ela vem com muita força e dentro do nosso ramo, ela vai nos ensinar a fazer coisas que nem imaginamos que seriam possíveis fazer dentro do supermercado, em todos os ambientes. Esse vai ser um desafio muito grande para nós. Advindo da venda online, que o cliente não quer mais estar na loja, ele vai até a loja. Então você tem que montar uma loja linda e maravilhosa e o cliente não vai, ele é só transeunte, ele vai lá dar uma olhadinha, depois ele compra pelo site, ou essa própria inteligência vai trazer algo para nós que possa superar essa falta de mão de obra. Nosso desafio hoje, a gente não consegue crescer mais rápido por falta de mão de obra. Então, essa inteligência, essa automação que está vindo com a inteligência, eu acho que vai nos ajudar muito no nosso ramo para poder progredir mais. Ótimo. E a gente vem, né, Bia, visitando aí alguns eventos e inteligência artificial já está aí há alguns anos sendo tema, né, de palestras, de estudos também e cada vez mais forte, né? É uma realidade, né, É uma Matheus, realidade. dentro das empresas. Verdade, eu lembro que em 2019, então 6 anos atrás, né, eu já fiz um trabalho de conclusão de curso falando sobre inteligência artificial lá, enfim, e aquilo parecia, assim, um negócio inacessível, né, pra gente, e hoje Distante, a gente... né, e tão próximo agora, tão presente no dia a dia das pessoas e das empresas. Bem distante, não só na vida profissional, na vida pessoal também, então isso está se tornando cada vez mais comum e prático. Como é que é, Mauro, dentro do grupo, para instruir o teu pessoal administrativo, operacional, enfim, quanto a essas soluções tecnológicas ligadas à inteligência artificial? Como é que é a preparação da equipe? Vocês aprendem antes e depois repassam? Ou é um conhecimento, um aprendizado constante e coletivo? Quando chega uma nova tecnologia, a gente primeiro tem que estudar custos, obviamente, né? Porque o custo tem que superar, ele não pode ser maior do que o ganho. E nós temos sempre uma equipe lá dentro que se procura, se viaja, visitar, ver como funciona, depois traz para dentro um teste. E eu tenho a minha equipe, que é o Matheus também, que coordena. Eles treinam muito as pessoas. E a gente faz um teste. Há pouco tempo atrás nós testamos uma tecnologia, não deu certo, a gente deixou lá um ano e meio funcionando, vocês nem perceberam, era em frente de caixa. E o cliente não aceitou, ele não entendeu. Era muito melhor que o self-checkout, só que ele não entendeu. E aí ela se perdeu. Mas o treinamento é contínuo, a gente busca dentro da... Quem é o teu melhor cliente que você vendeu? Vamos lá, vamos visitar, ver se ele abre a porta, ver se ele nos demonstra, ou se ele não demonstra, se ele nos deixa olhar por trás do sistema. Porque por fora é muito bonito, mas como funciona? E como a gente vem da TI, de tecnologia, a gente é muito preocupado com isso, porque eu não posso falhar lá na frente ou em algum momento, né? E aproveitando, Mauro, agora que você comentou desse contato com o cliente, mudando um pouquinho de assunto, claro, nesses anos de história do grupo, qual foi a importância do cliente do mercado, né, do supermercado da frente do caixa ali? Qual a importância de ouvi-lo e de estar em contato direto com ele para a evolução do grupo, não só das tecnologias também, mas de operação e de marca, né? Eu digo que quando nós tínhamos lá até 8 lojas, era muito fácil. Nós tomávamos chimarrão na frente de caixa, nós conhecíamos o cliente pelo nome, chamava ele pelo nome, conhecia os filhos cresciam e vinham trabalhar conosco, às vezes o pai trabalhava conosco, e nós conseguimos captar muito do que ele queria. Hoje a dificuldade é o meu funcionário conseguir interagir com o cliente. Ele não consegue interpretar o que o cliente está pedindo. Às vezes é uma mudança, às vezes ele faz uma reclamação de uma qualidade ou de um serviço que falta, de uma entrega mal feita. Então, quando nós estávamos lá na frente de caixa, nós conseguimos, essa percepção nós tínhamos como sócios, e o nosso segundo escalão também tinha isso. Hoje a gente implantou no segundo escalão isso, mas tem mais 3 ou 4 escalões até chegar lá. E não é fácil passar. Eu até me permito fazer essa brincadeira que o ser humano devia ter uma USB que você plugue
a entrada USB e clique e baixe o arquivo para eles entenderem o que você quer falar. Seria mais fácil, né? Seria mais fácil, mas eu acho que é isso. As pessoas, elas estão tão superficiais que elas não conseguem sintetizar o que as pessoas estão falando. Isso se reflete, acho que também em treinamento de equipes, né, seu Mauro? O senhor comentou da mão de obra, que é um desafio, acho que para todos os setores. A gente conversa com o pessoal da CDL Jovem de diversos setores, indústria, serviços, comércio, e é uma realidade que todo mundo está trazendo para nós. Me fala um pouquinho sobre os planos de carreira do Andreassa. Eu sei que vocês incentivam bastante que o pessoal cresça na empresa, que fique na empresa por certo tempo. Como é que funciona esse treinamento de equipes e esse incentivo para que esses funcionários fiquem na empresa? Hoje o funcionário não fica mais por um pouco o salário, óbvio. Mas eu gostaria de ter plano, eu gostaria de ter horário estendido, horário diferenciado. Isso já não conta mais muito. E agora, nesses últimos tempos, ficou mais fácil porque eu coloco no meu sistema que eu estou à procura de alguém, de uma vaga, e as pessoas se inscrevem. Elas têm que passar por um quesito, óbvio, um questionário, estudos, enfim. Aí ela pode se inscrever, tem que ter tempo de casa, ela tem que ser apta à função, ela tem que ter comprometimento com a empresa. Isso eu acho que o que está faltando é isso. O plano de carreira existe, é muito rápido, porque hoje com o crescimento que a gente está, ele nos pede pessoas muito rápido. E o mercado não tem. Então a gente vai treinando, quando você olha para a pessoa que achou que ele digo, vai lá, te inscreve, porque eu não consigo, eu só posso apontar, mas ele tem que se inscrever. Não é eu que vou dizer, você, com a varinha de condão, você vai ser. Se inscreva, faça os testes, depois segue carreira. Muito bom. Aproveitando aqui que a gente está falando, né, de pessoas, que a gente tem aí uns minutinhos, a gente vai batendo esse papo e querendo conhecer um pouco mais sobre a realidade, né, do Mauro e também do grupo, né? A gente está falando aqui de funcionários e um tema muito debatido atualmente é sobre gerações, né? Você tem aqueles funcionários que têm já história de décadas dentro do grupo, com certeza, acredito eu, ou a maioria realmente é gente nova que está chegando, entra e sai. Como é que você enxerga as gerações hoje dentro do grupo, né, no mercado de trabalho? E uma opinião também particular de como o Mauro vê essa questão de geracional, né? De como o colaborador mais jovem e o colaborador mais experiente, como é que são as diferenças aí do trabalho de cada um? Nós falamos agora há pouco que lá em 96, quando eu cheguei no grupo, nós tínhamos o nosso segundo gerente. Nós tínhamos 2 gerentes só. O seu Manuel e o seu Juarez. Quando eu cheguei, o Juarez disse, agora eu vou para a rua. Chegou mais um dono aqui e onde é que eu fico? A gente tem que fazer um trabalho com ele que eu vim para somar, não para diminuir, né? Isso levou 6 meses para entender que nós íamos crescer. Nós tínhamos 3 lojas nessa época, que nós íamos crescer, e nós tínhamos que aprender a trabalhar com gerência, deliberar a chave para ele abrir e fechar. E hoje, a parte das gerações começa-se com a governança agora, que a gente também está se preparando para passar o bastão. E aí tem as gerações nossas, os nossos filhos, os sucessores, também passam por isso. Mas fizemos agora há pouco as entregas de 10, 15 e 20 anos. Tem pessoas de 27, 28 anos dentro da empresa que está no segundo escalão, que começou com nós lá na frente de caixa. Começou como caixa, começou como pacotinho, que a gente chama empacotador, e hoje é nosso diretor de carreira. Então tem essas oportunidades. Só que, como eu te disse, você tem que querer. Minha mãe dizia assim, eu te dei a vara, tu aprende a pescar. A gente ensina, treina. E esses choques de gerações, como eu trabalho com pessoas muito jovens, eles têm que almejar que alguém chegou lá. Mas tem que dar o tempo, que nós falamos agora há pouco sobre o tempo. Se você não der o tempo de amadurecer, de nada adianta você querer ser diretor. Ninguém nasce sendo diretor, ninguém nasce, hoje eu vou crescer. Não, um pouco de cada vez. Que nem eu falei há pouco. Um dia de cada vez. Faça o seu melhor todos os dias que o resultado vem. Ótimo, perfeito.
Muito bom. Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Que dica, que conselho o senhor daria para o Mauro que iniciou no Grupo Andreassa lá em 96? Se o senhor pudesse falar com ele, qual que era o conselho que o senhor daria a ele? Que desafio, hein, Beatriz? O Mauro que chegou lá há 28, 29 anos atrás no ramo do comércio, que eu tive que aprender, era um. Hoje eu sinto o cheiro do óleo da metalurgia e tenho saudade. Tenho saudade porque eu gostava do que eu fazia. E por aqueles motivos que eu falei da crise, eu troquei de ramo. Mas eu acredito que a diferença... Hoje eu sou muito mais persistente. Hoje eu consigo enxergar que eu posso treinar pessoas, eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem a empresa que eu posso... Alguém pode chegar e dizer assim, eu quero crescer aqui dentro. Eu acho que o Mauro daquela época, ele não tinha essa visão, um pouco pela idade mais tenra, hoje mais maduro. A gente tem essa visão de tantos negócios que a gente faz. A gente acaba aprendendo, a gente participa de CDL, SIC e outras tantas coisas que a gente faz, que a gente está sempre no meio de reuniões de pessoas maiores e com muita inteligência. Eu acho que isso ajuda bastante. Verdade, essa troca hoje, né, em termos mais modernos, que o pessoal fala bastante, é o tal do networking, né, da gente fazer conexões, de estar próximo a pessoas que são, às vezes, melhores que a gente, né, pra gente poder aprender. A gente tem muito muito não, mas a gente vê, às vezes, essa prática da pessoa querer se sentir melhor que os demais, né, mas quando a gente está próximo, se conectando com pessoas que têm algo a nos ensinar, acredito que seja aí uma evolução e um aprendizado para todos, né, Bea? Com certeza. E compartilhar informação é sempre positivo, porque a informação nunca volta vazia. A gente compartilha, alguém pode aprender com o que a gente está dizendo, e a gente sempre aprende alguma coisa conversando e compartilhando ideias, né, seu Mauro? Isso aí. E é isso que estamos fazendo aqui, né? Dentro da nossa conversa, então, o Mauro já trouxe vários recados aí, vários posicionamentos e opiniões muito importantes que acredito que o pessoal que está nos assistindo vai levar com certeza para sua carreira, né? Mas eu queria pedir então uma dica final, assim, que você possa passar para os jovens que estão iniciando no empreendedorismo, né, nos negócios, ou quem está querendo crescer também no negócio, de bons hábitos, boas práticas, até daqui a pouco algum livro, algum ensinamento, alguma figura que você conheça, assim, que possa indicar e sugerir aí para o pessoal como um grande conselho, assim, né? Um conselho de amigo e quem tem uma longa história aí de conhecimento e muito trabalho. Eu acho que a dica que eu poderia deixar, algo de interessante para esses jovens, a persistência, o estudo, ouçam seus pais, embora que eles podem ser pais ausentes, mas pai e mãe é sempre pai e mãe. E ouçam eles. Algo de bom eles vão ter para te dizer. Persistência não se discute. O que mais que eu poderia dizer? E dê tempo ao tempo. Cresça. Fuja de amizades tóxicas. Cuide com quem você anda. Diz o ditado que diga-me com quem andas que direi quem tu és. Isso é bíblico, né? E eu acho que tenha fé em Deus também. Sempre, se você não acredita em Deus, acredite em alguma coisa. Se você olhar o ser humano, olhar o mundo, olhar as coisas que existem, o ser humano, os vegetais, isso não pode ter vindo de uma ameba, de uma evolução. Tem algo maior. Eu acho que você crer em alguém, ter fé que vai dar certo e dar tempo ao tempo, você vai ter sucesso com certeza. Persistência. Caia, levanta, caia, levanta. Se você não conseguir ficar em pé, pega uma bengala e se segure para se manter em pé. E foque para o horizonte e siga adiante que isso vai dar o resultado. Que baita conselho, hein, Matheus? Perfeito, né? E aqui a gente fala, assim, de conselhos que às vezes não tem um grande conhecimento, um grande estudo por trás. São conselhos da vida real, né? Então essa história aí que o Mauro nos trouxe da vida dele, né, da vida do Grupo Andreassa também, com certeza a gente está tirando muitos aprendizados que o pessoal vai levar aí como ensinamento para um próximo passo. Então essa questão aí do cai, levanta, tem muita gente que cai
e depois não levanta mais, né? Então, pessoal, fica aqui a mensagem, Isso né? aí, a voz da experiência, né, seu Mauro? De quem já Sim, passou. Bia, com certeza. Perfeito, então, gente. Nosso papo tá muito bom, a gente tem um tempo um pouquinho curto, né, reduzido. A gente conseguiu aqui trabalhar dentro das nossas perguntas no âmbito profissional, no âmbito pessoal, e que as histórias aqui que o Mauro nos trouxe possam levar até vocês algum conhecimento, algum aprendizado. E inspiração também. E inspiração, que esse é o nosso objetivo. Então, dentro dessa temporada, também das outras, hoje, Shima Jovem Cast. Então, o podcast da CDL Jovem. Isso aí. Fiquem ligados que vão ter mais episódios com outras pessoas tão legais e tão bacanas como o seu Mauro. Mauro, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente fez questão que você fosse o nosso primeiro convidado, realmente, pelo que a gente pôde compartilhar contigo dentro da CDL, né? Você na CDL, a gente na CDL Jovem, e que a gente tem toda a certeza de que sua história vai inspirar ainda muita gente, e que é bom também a gente poder transmitir um pouquinho dessas histórias para o pessoal que está aí na vida, né? No empreendedorismo e tudo mais. Muito obrigado. Sei. Muito obrigado, seu Mauro. Obrigado, eu deixo aqui um abraço ao CDL Jovem, no Matheus e Bea, né? O pessoal o Afonso, que nosso presidente, estão fazendo um ótimo trabalho e sucesso a vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado, então, mais uma vez. Isso aí. Obrigada, seu Mauro. Eu agradeço também vocês que nos assistiram aqui nesse primeiro episódio da terceira temporada do Shima Jovem Cast. Fiquem ligados que vão ter mais episódios com outros convidados e eu te vejo no próximo. Até! Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até.